E imagina o seguinte cenário. O relógio marca meio-dia em ponto. A pessoa entra no próprio quarto, tranca a porta, senta de frente para o computador e clica num botão. E aí a tensão já vai lá no alto, né? Nossa, sim. Porque naquele exato milissegundo, um cronômetro regressivo de 60 minutos aparece na tela. E o detalhe, o grande detalhe é que não existe botão de pausa. Nenhuma, tipo, zero chance de parar o tempo. Zero. Se a internet cair, se o cachorro latir sem parar ou se a campainha tocar, já era. O tempo continua correndo implacavelmente em direção ao zero. É uma pressão absurda. Muito. E o prêmio para quem sobreviver a esses 60 minutos, sem perder o foco, bom, é uma das vagas mais disputadas do ensino superior. Sabe que, ouvindo assim, soa quase como um roteiro de suspense psicológico, né? Totalmente. Lembra até aqueles filmes de tensão. Pois é. E o que torna tudo isso ainda mais intrigante é que essa não é uma situação hipotética. Essa é a realidade desenhada de forma cirúrgica para os candidatos que vão enfrentar os processos seletivos mais modernos de hoje. É um jogo totalmente diferente. Com certeza, o nível de controle emocional que é exigido muda completamente o eixo da avaliação. E é exatamente por isso que o foco da nossa análise profunda de hoje é destrinchar um documento recém-publicado que traz todas essas regras no detalhe. O famoso edital. Exato. O edital oficial e o manual do candidato do Vestibular de Inverno 2026 da PUCR, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E vale lembrar que a nossa missão aqui não é ficar lendo uma lista de datas, né? Porque, isso qualquer um faz. Com certeza. O objetivo é dissecar a arquitetura desse processo seletivo. Eles estão colocando na mesa 2.432 vagas para graduação agora nesse segundo semestre. É muita vaga. Mas a competição é brutal. Exato. E entender as entrelinhas desse documento é o que separa, quem joga estrategicamente de quem é engolido pela burocracia logo de cara. Ler o edital eu diria que é o verdadeiro teste zero de qualquer admissão universitária. O teste zero, gostei disso. Sim, porque o que a maioria das pessoas não percebe é que o funil de eliminação começa a operar semanas antes de qualquer um, escrever a primeira linha de uma redação. As instituições projetam pequenas barreiras administrativas justamente para testar o nível de comprometimento de quem está do outro lado. Isso fica muito, mas muito claro quando a gente olha para a logística inicial que eles desenharam. A questão dos prazos. Exatamente. O período de inscrição abriu no dia 28 de abril e vai até o dia 8 de junho. À primeira vista, 1 mês e meio parece um oceano de tempo. Dá aquela falsa sensação de segurança. E é aí que muita gente tropeça. Muito, porque aí entra a armadilha do documento. A taxa de inscrição, que é de R$ 60, tem uma regra de pagamento que é brutal. Nossa, sim. O edital crava que o candidato tem, no máximo, 2 dias após a emissão da guia lá no painel do candidato para efetuar o pagamento. É um prazo super apertado. Sim. A pessoa até pode gerar essa guia no limite do dia 8 de junho, mas gerou, o relógio começa a correr absurdamente rápido. É verdade. Eu vejo isso quase como um bilhete de embarque no aeroporto, sabe? Não adianta fazer as malas, chegar no saguão e esquecer de ir pro portão na hora exata, porque a passagem simplesmente expira. Sabe que, na verdade, eu diria que a mecânica aqui é ainda mais implacável do que a de um bilhete de embarque. Como assim? Porque, pensa bem, num aeroporto, se um passageiro se distrai, perde o voo, a companhia aérea muitas vezes cobra uma taxa de remarcação E bota a pessoa no próximo avião. Exato, talvez algumas horas depois. Mas, neste caso do vestibular, perder essa minúscula janela de 48 horas significa que a porta administrativa bate direto na cara do candidato. O próximo voo, nesse caso, só decola daqui a 6 meses. Pois é, só no vestibular de verão. Nossa, é um erro bobo que custa um semestre inteiro de vida acadêmica. Custa muito caro. E existe uma razão psicológica bem profunda para as universidades estruturarem o processo dessa forma. Sério, não é só maldade burocrática. Não, de jeito nenhum. Prazos curtíssimos assim funcionam como um teste rigoroso de função executiva. Função executiva, explica isso um pouco melhor para quem está acompanhando. Claro.
A função executiva é a capacidade do nosso cérebro de planejar, focar a atenção e executar tarefas dentro de restrições de tempo. Entendi. Então, ao exigir que o pagamento seja feito em até 2 dias, o sistema filtra organicamente os candidatos desorganizados. Filtra os turistas, sabe aquela galera que se inscreve por impulso? Aham. E aqueles que sofrem de procrastinação severa também. Exatamente. A universidade quer garantir que toda a infraestrutura da prova seja direcionada apenas para quem tem o foco necessário para seguir instruções bem rígidas. É uma triagem invisível dos mais atentos, né? Sim, perfeitamente invisível. E falando em atenção aos detalhes, a gente encontrou um negócio muito curioso enquanto analisava as especificações desse documento. Ah, o erro de digitação? Sim. Lá no cronograma oficial, a primeira chamada dos aprovados está marcada para o dia 16 de junho. De 2025. De 2025. O que não faz sentido nenhum. O que revela um erro de digitação humano, bem humano mesmo, considerando que o processo inteiro é desenhado para o ingresso de 2026. Acontece nas melhores revisões, né? Mas isso serve perfeitamente para ilustrar um ponto crítico. Os documentos oficiais, por mais formais que sejam, são arquitetados por pessoas. Sem dúvida. Então, ler tudo com um olhar crítico, questionando e mapeando cada linha, é a única defesa real que o candidato tem. Com certeza. O questionamento é essencial. Bom, agora superada essa primeira barreira, né, desse check-in financeiro, a gente entra na espinha dorsal da estratégia. A escolha de como disputar a vaga. Esse é o momento em que a tática muda tudo. Exato. O edital divide o acesso em modalidades muito específicas. Metade das vagas, ou seja, 50% do total, vai para a modalidade I, que é essencialmente a prova de redação online. É um caminho bem direto. Ele isola e avalia exclusivamente a capacidade de argumentação, a estruturação lógica de pensamento e o domínio da norma culta. Não tem escapatória. Nenhuma. Não tem matemática ou biologia para, diluir o peso de um texto mal articulado. É você e as suas palavras. Verdade. Já a outra metade das vagas pertence à modalidade 2. E aqui a regra é o aproveitamento da nota do Enem. Mas com algumas condições bem específicas. Exatamente. Condições fascinantes. O documento diz que valem edições a partir de 2012. Bastante tempo. Muito. O candidato precisa ter uma média geral igual ou superior a 400 pontos e é expressamente proibido ter zerado a redação do Enem. Regras básicas de corte. Sim, mas aqui eu preciso de uma explicação técnica sua. Como é possível uma universidade pegar a nota de alguém que fez a prova há 14 anos, lá em 2012... E comparar com hoje? Isso. Colocar no mesmo ranking de alguém que fez o Enem no ano passado. São provas diferentes, anos diferentes. Isso não cria uma distorção matemática injusta na competição? Olha, essa é uma dúvida brilhante e super comum. A resposta mora num mecanismo estatístico que rege o Enem desde 2009. O sistema usa algo chamado Teoria de Resposta ao Item, ou TRI. O famoso TRI, que o pessoal morre de medo. Ele mesmo. Diferente de uma prova escolar tradicional, sabe, onde cada questão vale um ponto e você só soma os acertos, a TRI qualifica as questões por nível de dificuldade. Ah, então não é só contar quantas acertou. Não. O algoritmo analisa o padrão de respostas para garantir que a nota reflita a proficiência real da pessoa. E não, apenas o fato dela ter chutado certo ou da prova daquele ano ter sido excepcionalmente fácil ou difícil. Caramba! Ah, então é como se houvesse uma régua universal e invisível por trás de todas as edições do Enem. Precisamente. Essa régua é calibrada matematicamente todos os anos. Interessante. Então, alguém que atingiu, 750 pontos em proficiência de leitura lá em 2012 tem exatamente o mesmo nível de habilidade validado de alguém que tirou 750 pontos na edição de 2024. Nossa, faz todo sentido agora. A universidade entende que o conhecimento acadêmico sólido não tem prazo de validade. Se o domínio interpretativo foi comprovado pelo sistema do Enem, essa competência se mantém. E isso permite abrir a janela até 2012 com total segurança matemática, então. Exatamente. Sem injustiças.
Bom, e isso nos leva à grande rede de segurança do edital, que é a modalidade 3. A queridinha dos estrategistas. Com certeza. Aqui a pessoa escolhe fazer a redação online e, ao mesmo tempo, apresenta a nota do Enem de edições passadas. O sistema da instituição cruza os dados e automaticamente seleciona o melhor resultado. Ele escolhe o maior para colocar no ranking. Isso. E olhando para isso assim, me parece que existe uma falha lógica imensa em quem decide não usar essa terceira via. Falha lógica? Sim, se a pessoa tem uma nota de Enem válida e o sistema vai escolher a nota mais alta sem penalizar, por que alguém escolheria apenas a modalidade 2, cruzando os braços e ficando em casa? É uma boa pergunta. Não faz sentido desperdiçar a chance de aumentar a nota com a redação online, né? Olha, se a gente olhar sobre a vente estrita da teoria dos jogos, o seu raciocínio é inatacável. A matemática está a meu favor. Sim. A modalidade 3 é o que a gente chama de estratégia dominante. Ela só oferece potencial de ganho sem criar nenhuma desvantagem algorítmica. Mas nós estamos falando do comportamento humano frente à carga cognitiva, né? Quando o indivíduo avalia se vai ou não fazer a prova online, ele não calcula apenas a matemática da nota. Ele calcula o custo emocional e o desgaste mental associados àquela hora de foco extremo. É o pedágio psicológico da prova, né? Exatamente isso. Imagina alguém com uma excelente pontuação no Enem, tipo uma média bem acima da linha de corte histórica para o curso que quer. A pessoa já está tranquila. Para essa pessoa, se submeter ao estresse de planejar uma dissertação, de enfrentar um cronômetro inflexível e lidar com a ansiedade da performance, bom, isso pode parecer um gasto de energia desnecessário. É verdade, faz sentido. O candidato pratica o que a economia comportamental chama de aversão ao risco. Mesmo que o risco aqui seja apenas emocional. A pessoa prefere apostar no conforto da nota que já possui do que enfrentar o desconforto agudo de uma avaliação nova. É quase como pagar em forma de probabilidade para não ter que ser testado novamente. Mas tem um detalhe crítico aqui para quem vai seguir apenas com a nota do Enem, que o pessoal precisa ficar muito atento. O edital exige um mínimo de 400 pontos para validar a inscrição. Isso. Só que atingir o mínimo legal dificilmente garante a cadeira nos cursos mais concorridos. A competição é brutal e a nota de corte real costuma flutuar muito acima dessa base. O piso de 400 pontos é apenas a permissão para entrar na arena, digamos assim. Exato. Para ter o privilégio desse conforto de usar só o resultado passado, a preparação original tem que ser extremamente sólida. Quem realmente conquista a vaga está operando num nível de excelência que exige estratégia, volume de estudo e uma